Como você falou no início da sua entrada, Capê, com relação ao Fausto Vera, não jogou porque tomou uma pancada no treino de véspera do clássico contra o São Paulo. Com essa semana cheia, então, para trabalho, então o Vera deve voltar para esse jogo contra o Botafogo? Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Eu ontem, admito, não consegui conversar com ninguém do departamento médico do clube, mas, assim, o que eu entendi é que a pancada não foi uma pancada que tenha feito uma nova torção. Ele estava com um pouco ainda de incômodo, não dores. Até o próprio Fausto Vera se manifestou nas redes sociais aí no final da semana passada. Ele acabou falando que não está com dor, mas ele está com certo incômodo, mas dava para jogar. E aí no sábado, como ele tomou outra pancada nessa mesma região, ele foi cortado para evitar qualquer eventual lesão um pouco mais grave. Então eu estou acreditando, Soler, é uma sensação, tá? Não é informação, é só uma sensação que se ele tiver condições de treinar normalmente, tratar inicialmente, já vem tratando desde o sábado que ele tomou a pancada. Então, assim, o cara trata no sábado, domingo, hoje, tem a semana inteira. Eu acho que não vai ser nenhum absurdo aí o Fausto Vera a ser relacionado, pelo menos para ficar à disposição do Lázaro, seja como titular ou como reserva, viu, Soler? Boa, e evidentemente, né, uma grande notícia pro Lázaro se ele contar com o Fausto Vera, né? Talvez hoje já o principal volante do time do Corinthians. E outro cara que voltou, que você também falou dele, o Paulinho, né? Voltou, tá... Ainda não tá 100% no ritmo, mas pelo menos mais uma boa notícia pro Lázaro pra sequência, né, Capê? Assim, cara, eu vou falar bem a verdade. Eu não sou crítico da crítica e nem vou criticar a torcida. O torcedor, principalmente, ele é muito passional, né? Que eu vi de comentário, eu vou falar maldoso, né? Acho que são opiniões. O Paulinho, de fato, ontem entrou no segundo tempo, não foi bem. O Paulinho não foi bem. Tava meio que tropeçando na bola, mas, pessoal, é um cara já experiente, é um cara que ficou teve uma lesão muito séria no joelho. E, cara, eu senti ontem na zona mista, conversando com o Paulinho, duas sensações, tá? Dois sentimentos. O primeiro, meio de abatimento. O Paulinho acabou revelando pra gente que pensou ele a possibilidade de se aposentar. E aí, assim, para nossa... Eu perguntei pra ele, falei, Paulinho, mas como é que você tá agora? E tal, claro que a cabeça do jogador, Soler, Felipe Melo e ouvintes, o Paulinho acabou falando pra gente, ele nunca teve uma lesão na carreira, nunca, ele falou, cara, eu tenho 34 anos, eu nunca tive uma única lesão na carreira e fui ter agora essa lesão no joelho. Assim, cara, mexendo um pouco com a cabeça do jogador parado, ele cogitou, como ele mesmo disse, encerrar a carreira, mas conseguiu dar a volta por cima, então acho que, cara, nada mais justo do que ele ganhar tempo, ganhar ritmo, é totalmente compreensível que fisicamente ele seja muito além ou aquém do seu melhor rendimento, de fato, não jogou bem ontem, a bola estava queimando no pé, coisa que nunca aconteceu na carreira, justamente porque, eu até perguntei para ele, não sei se é medo ou receio, mas quando a bola vem, aí ele acabou falando justamente, cara, pode usar o receio, pode usar a palavra medo, porque o joelho, cara, é uma coisa muito básica, mas só sentindo mesmo, tá perto do atleta para ele poder mostrar o sentimento, sabe? Aí ele falou, cara, quando você vai saltar, por exemplo, eu vou ter que fazer um impacto. Eu não cheguei a fazer um impacto tão forte assim quando eu vou aterrissar, usar o joelho, que eu fiz a operação. Então, de fato, até eu perder esse receio, eu perder esse medo, vou precisar de um tempo de adaptação. Então, eu acho que é totalmente natural, ele vai voltar, não só a ser relacionado pelo Lázaro, mas muito utilizado, e muito provavelmente para entrar no segundo tempo, para ganhar esse ritmo, e aí ele perdendo esse receio, ou até mesmo medo, como ele mesmo utilizou, e eu utilizei conversando com ele, acredito que ele ganha uma sequência aí, muito possivelmente entre os titulares, numa função diferente, tá? Acho que essa é a informação importante para passar para o ouvinte. Quem acha que o Paulinho de 2023 vai ser o Paulinho de 11 anos atrás, por exemplo, de 2012, que fazia o box-to-box, o segundo volante, que chegava, pisava na área, marcava, pisar na área, certamente ele vai, porque é a principal característica dele. Mas esse poder de marcação, sem dúvida alguma, ele perdeu por uma questão física óbvia. O cara não consegue manter o rendimento físico 10 anos depois, a mesma coisa. Então o Paulinho já começou, pela informação que eu tenho, começou a ser utilizado um pouco mais próximo do Renato Augusto. Mais como um cara para armar jogadas, mais para fazer essa sombra, essa cercada, do que propriamente marcar. Até porque o Corinthians tem vários jogadores para exercerem essa função, como Fausto Vera, Rony, Duqueiroz, etc.
Ô, Capê, inclusive era isso que eu ia te perguntar em relação à saída do Duqueiroz. Duqueiroz vai sair no meio do ano. E o Paulinho poderia ser o substituto do Duqueiroz ou não? Agora você traz essa informação de que ele vai jogar um pouco mais adiantado. Não seria o Paulinho, então, para substituir o Duqueiroz e voltar ao time titular? Ah, exato. Não, o Duqueiroz é curioso. Por exemplo, ontem o Duqueiroz e o Rony, eles jogaram praticamente como primeiros homens de contenção. O Du é um cara que, por exemplo, quando o Corinthians joga com Duqueiroz e Fausto Vera, qual é o cara que sai mais pro jogo? O Fausto Vera, por mais que role aí esse pêndulo, aquela coisa toda, o Duqueiroz é um cara para mais destruir do que construir, isso é uma coisa evidente. Então, assim, independentemente da saída do Duqueiroz, eu até perguntei ontem pro Du, na zona mista, eu questionei se ele estava feliz com essa situação, porque o que aconteceu? Chegou a proposta oficial do Zenit para que o Corinthians pudesse também fazer toda aquela parafernália para conseguir efetivar a contratação do Yuri Alberto, e o Duqueiroz, ele ficou surpreso, poxa vida, queria ter uma trajetória longa vestindo a camisa do Corinthians, ele já tinha falado isso em outras oportunidades, mas ele abriu o jogo e deixou bem claro, cara, que financeiramente é muito vantajoso para ele, para a família, então ele está com a cabeça muito tranquila em relação a isso. Agora, mesmo com a saída do Du, cara, eu não tenho dúvida alguma. Vamos supor que o Duqueiroz fosse embora amanhã. Eu não tenho dúvida alguma neste momento. Claro que o Lázaro pode ter novas ideias, alguns reforços podem aparecer, eventualmente, quem sabe, mas se o Duqueiroz saísse amanhã, o substituto imediato, não tenho dúvida alguma, seria o Rony, e não o Paulinho. Boa. Até porque Paulinho, né, como você destacou, o cara cogitou a aposentadoria dele, cogitou talvez não ia conseguir jogar mais futebol profissional e agora ainda tá se recuperando de lesão e você ainda traz a informação que vai ser um jogador que vai jogar um pouco mais pra frente. Então, e nunca foi, né, a característica do Paulinho ser o primeiro volante de contenção. Ele sempre teve exatamente esse ponto forte de ser o cara que joga de volante e aparece como elemento surpresa na área. Então, até quando ele chegou no Barcelona, que ele fez alguns gols por lá, ele jogava quase como atacante no Barcelona. Na China ele jogava como atacante, então vai ser um cara que vai brigar mais com o Renato, né, pela posição. Ele esquece, né? Então esquece. Vai ser aquilo, quando o Renato quiser descansar e joga o Paulinho. Né? Eu acho assim, Soler, eu vou dar um palpite aqui, tá? A gente trabalha sempre com informação, mas dá pra gente trabalhar um pouquinho também com futurologia. O Paulinho, nas melhores condições físicas, tudo bem, ele vai fazer 35 anos em julho. Jogador já experiente, macaco velho, conhece os atalhos do campo, vai jogar mais próximo da área. Só que, gente, vamos falar a grande verdade pro torcedor, o Lázaro não tem que inventar muito, e ele não vem inventando. O trio de ataque do Corinthians é Renato Augusto, Roger Guedes e o Roberto. Ele não tem que pensar, ele não tem que mexer, o time é esse e acabou. Aí, eventualmente, num jogo, por exemplo, contra um Palmeiras no Allianz Parque, não quer colocar o Watson, porque talvez não tenha aquele poder de marcação que o Paulinho tem, abre mão do Watson, coloca o Paulinho, que não vai fazer a mesma função e nem mesmas características, mas é um jogador que consegue fazer e entender um pouco mais os atalhos do campo, a experiência, o poder de marcação, aquela coisa toda. Vai jogar contra um Água Santa, que vai jogar mais retrancado, precisa de mais velocidade. Aí o Paulinho fica no banco, dá uma respirada, mete o Watson, mete aí o Mosquito quando puder e tiver condições físicas que ainda não tem. E assim vai, quer dizer, variações táticas ele até pode ter ao longo da temporada. Não são muitas porque as opções são escassas, mas pelo menos o Paulinho voltando certamente uma boa notícia para a fiel torcida corintiana.